Seja bem-vindo a um episódio, não é mais um episódio, mas é o episódio do Podcast Business. Eu quero te convidar para participar, porque assim, ó, papel e caneta na mão, que você vai tomar tanto conhecimento aqui, tanto conhecimento, que vai ser impossível você permanecer com um negócio, com a sua profissão, da forma que está hoje. Eu tenho convicção disso. Eu estou aqui comigo, tá comigo assim, ó, uma pastora que eu tenho, assim, eu fiquei suspeito, a conheci há pouquíssimo tempo, mas já entendi, assim, ó, a importância que ela dá a cada um dos detalhes. Pastora Flávia, ela foi uma das pessoas responsáveis por fazer parte de um projeto que hoje você certamente utiliza, já utilizou ou vai utilizar, que é o processo do Pix. Mas antes de eu estender aqui, eu quero dar boas-vindas. Pastora, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar sobre diversos assuntos. Mas eu gostaria que você falasse para o pessoal como que foi a implementação desse projeto, que eu tenho certeza que não foi uma ideia da cabeça, e sim foi algo que existiu uma possibilidade, foi buscar em outros lugares, que eu já sei, mas como foi? Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite, o dia que você estiver, o horário que você estiver assistindo, é uma alegria, uma honra, Arthur, a gente estar aqui para conversar, porque existem coisas... Eu quero começar, antes de eu contar de onde a gente veio, eu quero dizer que você não caiu aqui por acaso. Se você está aqui assistindo esse podcast business, é porque você tem um chamado que não é só para você. O seu negócio é para fazer diferença, é para impactar. E era nesse lugar aí de impactar negócios que o Pix nasce. Ele nasce dentro do Banco Central e eu tive a graça de Jesus de estar trabalhando lá no momento em que chegou a hora do Pix. Então, eu já trabalhava com tecnologia, com inovação, nós já evoluíamos vários mecanismos de pagamento que antes você usava no seu negócio a TED, mas você tinha que esperar 30 minutos, não tinha? Tinha. Você tinha que fazer o pagamento de 30 minutos ali rápido e ficar esperando até que caísse na conta para saber que seu carro já podia ser passado, seu imóvel já podia ser passado no cartório. E você provavelmente tinha um horário limite que você podia fazer isso. Se você não fizesse ali até 5h30, até 6 horas ali no máximo, você não conseguia fazer aquela TED. Então, a gente precisava resolver esse problema. Vou ajustar aqui para a gente ficar um pouco melhor. Então, o que acontecia naquele momento? Nós, assim como na sua empresa você tem desafios para crescer, nós olhávamos para o sistema financeiro e falávamos, não dá para fazer pagamento à noite. Eu tinha que ficar esperando aquele horário. Eu não consigo fazer rápido para entregar o produto que eu estou vendendo no meu negócio. Então, era nesse lugar que a gente precisava achar um pagamento que fosse rápido, imediato, que eu falasse assim, você pagou para mim o lanche de ontem, deixa aqui, eu já transfiro rapidinho para você. Eu posso fazer a qualquer hora. Então, era esse lugar de necessidade que surge o Pix. A gente vai começar, e o nome desse episódio vai ser Mentalidade de Negócios que Dão Certo. Quando a gente fala sobre mentalidade, eu fiquei sabendo, e eu vou sair um pouquinho do roteiro que eu tenho aqui, fiquei sabendo que você é esportista, e eu fui esportista a minha vida toda. Eu joguei basquete profissionalmente, e eu sei a importância do esporte na vida em relação à formação de caráter, saber trabalhar em equipe, diversos skills que você aprende, e não aprende de forma falada, e sim de comportamental, de fazer diariamente o que é necessário fazer. Dentro desse escopo esportista, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ou não são esportistas, ou foram esportistas, mas também eles vão poder plantar na próxima geração pessoas que serão mais resilientes, porque o esporte ele traz isso. O que você tem para falar sobre o que foi o esporte na sua vida em relação à parte profissional? Profissional. O esporte me ensinou que nem todos os resultados vão vir imediatamente. Você precisa construir. Você não sai na largada preparado para fazer uma maratona, por exemplo. Eu corro maratonas. Mas a sua primeira prova não é uma maratona, que são 42 quilômetros. Primeiro as pessoas perguntam, mas como é que eu chego lá e faço uma maratona? Você primeiro corre 1 quilômetro, você corre 5 quilômetros. Então você entra num processo e não pode desistir dele.
Uau. Você levanta para fazer o que precisa ser feito e fazer seu treino quando você não está com vontade. É ou não é? Ou a gente só faz aquilo que tem vontade, não é? Então, você precisa desenvolver disciplina, consistência no dia que você não está motivado. Então, toda a vida esportiva, aquilo que eu fui desenvolvendo em correr maratona, foi essa consistência, não desistir. Quando não tem aplauso, quando não tem motivação, levantar e fazer o que precisa ser feito. Lidar com a pressão, porque quando você vai fazer um esporte nesse nível, você tinha um treinador, não tinha? Tinha. Dá para jogar basquete por conta? Não tem como jogar sozinho. Tem como você treinar um pouquinho, mas jogar mesmo campeonato não tem como você jogar sozinho, não tem como você não ter técnico, a equipe, né, da preparação técnica, física, não tem como. E, Arthur, quando vocês estão na beira de campo, o técnico está na beira de campo, ele fala calminho, tranquilo? De forma alguma. Não tem técnico que fala assim, ô, meu amigo, olha só, marca direitinho, porque você está deixando o seu marcador, o seu jogador aí fazer 40 pontos. Eu gostaria muito que você marcasse melhor. Por gentileza. Não existe. Vai, corre, faz. É ou não é? É isso. Correr maratona é assim também. Eu chego lá e falo, hoje eu tô tão cansada, hoje tá chovendo, não tô querendo ir treinar. Se vira, sua planilha está aqui, faz. Foi você quem falou que quer correr a sua melhor maratona aos 50 anos. Eu corri minha melhor maratona aos 50 anos. Por quê? Porque eu queria, era um desafio. Então, eu entendi que nos negócios e na vida profissional, você só cresce se você se coloca de desafios. Eu já tinha corrido 9 maratonas e eu fui para a 10ª. E eu falei, além de ser a 10ª, é a primeira que eu estou correndo com 50 anos de idade e eu quero que seja a minha mais rápida maratona. Flávia, olha só. Então, você falou... eu gosto de falar sobre alguns comportamentos, eu vou até um pouquinho mais fundo. Você falou sobre disciplina, que a disciplina, ela te liberta, né? A disciplina te liberta de quando você não tem motivação. É isso. Né? E você é livre quando você é disciplinado, porque você sabe o que tem que fazer. O problema das pessoas que não têm disciplina é que acordam, o que eu vou fazer hoje? Né? Quando você acorda, você já sabe o que você vai fazer, como vai ser seu dia, e ele acaba sendo ainda mais produtivo, que você consegue encaixar coisas do que a pessoa que tem que ficar todo dia decidindo coisas para fazer. Você gasta sua energia, a sua mente, porque a gente está falando de mentalidade. Sim. A sua mente gasta porque você não sentou e fez um planejamento. Ela gasta durante o dia que você deveria estar executando, sendo produtivo, entregando mais resultado na sua empresa. Você está ainda pensando para quem que você tem que ligar, com qual cliente que é estratégico. Você não fez seu planejamento antes. E quando você precisa tomar algumas decisões, mesmo que você não tenha todas as respostas, a gente está falando sobre mentalidade porque dificilmente você sempre vai encontrar um mundo perfeito. Não tem como você tomar boas decisões com tudo. Olha, agora está tudo certo, seguimos por aqui. A gente sempre tem que agir em meio às dificuldades. E grande parte das decisões foi o que a gente estava conversando há minutos atrás. As coisas, a gente acaba sendo reconhecido quando a gente toma decisões em momentos que não são favoráveis, são desfavoráveis. Como que você enxerga isso? Cada vez mais as coisas estão dinâmicas. Os negócios são dinâmicos. A gente já não faz mais um planejamento estratégico numa empresa para 5 anos, como se fez. Você precisa arrumar. Então, a gente precisa aprender a decidir rápido. Então, a primeira coisa, usa todas as informações que você tem agora e toma uma decisão para agora. Vai seguindo naquela decisão. Se aquele caminho se mostrou por alguma razão que não era o melhor, surgiu uma nova informação, você viu alguma coisa diferente lá, ajusta a rota e continua. Se precisar, voltar. Mas qual que é? Muita gente para na indecisão. Exatamente porque ela tem dúvida, ela fica parada esperando vir a clareza. Só que nos negócios não vai vir a clareza. Provavelmente ela vai perder o timing do negócio. É isso que vai acontecer. Então ela precisa escolher. Eu aprendi isso com um mentor que ele fala o seguinte: escolhe a opção errada. Quando você escolher a opção errada, logo você vai ver que não deu, você volta e aí caminha pela certa. Enquanto você para e fica ali esperando tomar a decisão, você está perdendo tempo. Então, escolhe uma. E a gente precisa, nos negócios, aprender a testar rápido. Uau! Só que aí entra a mentalidade, Arthur. Para testar rápido, e aí eu tenho que jogar. Eu não vou conseguir ter perfeito. Porque para testar rápido é um mínimo produto viável. Eu coloco
para receber feedback. E aí, onde que está a mentalidade? Tem gente que quer só entregar as coisas quando está perfeito, porque ela está esperando aprovação, que ela está esperando validação. Mentalidade. Tem gente que coloca o mínimo dela no ar para receber feedback, para poder ajustar e seguir no seu planejamento. E aí você vai ter mais clareza da decisão que você tomou, porque a pergunta é essa: como é que eu decido quando eu não tenho? Então, eu testo um pouco. Então, ela tem que dar conta de lidar com aquilo não ser perfeito ainda. Mentalidade. Ela tem que dar conta de lidar com receber um feedback, porque esse é o objetivo de você colocar, receber feedback e ela evoluir, e ela melhorar. Então, ela precisa dar conta de ter uma mentalidade que vai entender que aquele feedback é para o produto dela, é para ela crescer, é para o próximo passo, e não está invalidando ela como pessoa. É mentalidade. Então, é sempre isso. E quando você decide logo, começa algo com o mínimo, aprende, evolui e está precisando de mais input para a sua decisão, você tem que ter estrutura emocional e aí mentalidade para chamar alguém. A gente não constrói um Pix sem ir fazer um benchmark, por exemplo. Porque o Banco Central não tem concorrente no banco, no Brasil. Os bancos não são concorrentes do Banco Central. O Banco Central é o único. Aonde que a gente vai olhar e fazer benchmark? Fora do país. É onde eu tenho outros bancos centrais. Então, no terceiro ponto, você tem que estar preparado para... Você toma a decisão do jeito que faz, começa a fazer, ajusta com os feedbacks e depois você vai ampliar. Quem tem outras informações para o meu negócio que vão me ajudar a tomar decisões mais assertivas. Nem sempre as decisões elas são tomadas a partir da nossa concorrência. É isso que você acabou de falar, porque as pessoas têm a tendência de olhar apenas para a concorrência. E é possível você desenvolver um negócio olhando outros tipos de negócio. Total, total, porque, primeira coisa, mas tem um degrau, né, Arthur? Se você ainda não é o melhor naquela área, se você ainda não é o melhor no seu negócio, na cidade, você começa no bairro, na cidade. Aí, quando você chega num ponto onde você já é o melhor, aí, principalmente, você vai olhar para outros negócios. Porque, às vezes, mas o meu negócio é um comércio, um restaurante, um alimentício. Mas espera aí, será que na imobiliária eles não estão fazendo alguma coisa que eu possa aplicar? Porque a gente só fica olhando a concorrência. E isso também é mentalidade, porque isso só coloca a gente na comparação, na competição. Quando eu expando, isso é visão, porque a gente precisa ter visão estratégica, o empreendimento. Faz parte da mentalidade essa visão ampliada. E é quando eu olho outros mercados. Tem até a história do Henry Ford, né? Quando ele criou a linha de produção, ele não saiu da cabeça dele. Né? A linha de produção veio do frigorífico. Aí ele entendeu como ele ia fazer para construir um carro mais rápido. Quando a gente fala sobre decisões, né? A gente fala também sobre a liderança, sobre o papel do líder em saber vender uma visão de futuro. Eu gosto de falar sobre isso porque é algo que me pegou muito. Porque não tem como uma pessoa executar um bom serviço entendendo só que é só para hoje, mas é o que o de hoje vai impactar no futuro, não só da empresa como dela. Como que você enxerga essa questão da venda do futuro para os seus liderados? Sempre que eu tenho uma visão, é comum o dono do negócio ter a maior visão. E ele vai precisar comunicar isso para o time, porque senão o negócio não vai acontecer. Então, vou contar a história do Pix, porque eu acho que é bem interessante. Excelente. Quando nós... então, a gente está falando de mentalidade, como você falou assim, primeiro a gente estava falando, eu tenho que olhar outros negócios. Na minha cabeça só cabe aquilo que eu já enxerguei. Na sua cabeça só cabe aquilo que você já enxergou. Então, se você quer ir além, porque nós estamos falando mentalidade de quem quer crescer o seu negócio. Se você quer ir além, você precisa enxergar outras coisas para poder a sua mente alcançar esse lugar. Então, a gente está falando de visão. Quando nós estávamos na Suécia, lá existe um sistema de pagamentos. Antes de termos o Pix aqui, que ele chama Swish. E quando nós chegamos lá, a gente via as maquininhas com o QR Code, onde você podia ler o QR Code e pegar água. Ler o QR Code, a maquininha funcionar. E a gente falava assim, nossa, que simplicidade. Hoje você lê QR Code em qualquer lugar... E isso é normal, mas quando o Pix estava sendo desenhado, quando nós estávamos olhando em 2018, isso não existia aqui para a gente. Então, a gente enxergou aquilo lá naquelas maquininhas. Eu tenho as fotos de quando a gente estava lá.
Então, eu tinha essa visão. Quando eu cheguei para montar a minha equipe, a gente tinha que construir a nossa narrativa. Então, entenda o seguinte, para você vender uma visão, ela precisa ser simples. As pessoas têm que falar, isso vai resolver qual o problema? A gente contava a história do pipoqueiro. Pipoqueiro. A gente falava o seguinte, o pipoqueiro vende a pipoca por R$5, R$10, o valor dele lá. Então, e se ele tiver um QR Code que facilita a vida dele? O cara só aponta aquilo ali e leva um pacotinho de pipoca. Então, a gente contava a história do pipoqueiro. Todo mundo entendia a facilidade que era ter um QR Code para o Pix. Você falou um negócio que eu agora desbloqueou mais uma skill. Fazer uma narrativa. Transformar simples a visão. Não se vende coisa complexa. Se a pessoa olhar para o seu produto e ela precisa de um manual que explica, o seu produto tem algum problema. Ele tem que olhar para o seu produto e falar, uau, isso resolve a minha vida. Então, vamos olhar, nós estamos num ambiente cristão. Todos os cultos você vai enxergar na tela uma chave Pix para você fazer o seu dízimo e a sua oferta. Isso não era possível. Toda vez que eu olho aquilo, eu falo, Deus, obrigada por eu ter feito parte disso aqui. Porque as ofertas estão chegando e é isso. Então, não é só seu negócio, é a igreja que está sendo abençoada. Precisa ser uma coisa simples. Outra coisa, nós estávamos lá na Europa vendo aquilo já funcionando, que a gente não tinha aqui, a gente estava desenhando essa visão aqui. A gente via até situações, pessoas que estavam pedindo em situação de rua, para fazer seus donativos, as pessoas tinham uma chave. Hoje você não precisa mais ter dinheiro se você quiser abençoar alguém na rua. E aí, olha só que poderoso, né? Hoje você utiliza uma ferramenta que já virou assim, poxa, comum, só que quando essa jovem senhora estava ali desenhando, você nem tinha noção que poderia ter algo tão fácil para fazer o pagamento, que hoje você pode tanto pagar como receber. Então, assim, é fantástico. Mas, olha só, Flávia, o chefe está sob pressão. Porque ele tem a pressão dos fornecedores, das contas, do time que não está performando, ou de casa. Tá, como que ele vai se estruturar para tomar não só decisões, mas as melhores decisões? Uau! Esse talvez seja o maior desafio. Porque aí é que está o seu negócio e a sua empresa vão refletir a mentalidade do dono. Precisa de um desenvolvimento do dono, da pessoa. E aqui eu falo também com você que é um profissional que ainda não tem o seu negócio, porque a gente tem muita gente aqui. Eu vejo que eu participo aqui do business e muita gente que está querendo empreender. Como é que você desenvolve? Então, você precisa... A autoliderança, o esporte serve para autoliderança. Eu não lidero ninguém se eu não lidero a mim mesma. Se eu não sei o meu tempo de descansar, eu dizer não, eu não vou saber entender o momento do meu funcionário na minha equipe, do meu colaborador. Sabe o que aconteceu? No meio do projeto Pix, com pressão, com prazo, um projeto extremamente complexo. Nós tínhamos 7 frentes de trabalho, eu tinha mais de 100 pessoas trabalhando só na área de tecnologia. Eu ainda tinha outras áreas do Banco Central trabalhando. Esse não é um projeto em que a gente toca sozinho, é um projeto super coletivo. Mas não foi feito assim, tipo, com 1, 2, 3 pessoas? Esse projeto tão simples, o Pix, é só você ali pegar a chave e fazer o Pix? Fácil! Não é? Não, não é. Nós tínhamos mais de 100 pessoas só na área de tecnologia. Como é que você gerencia tudo isso? Eu não gerencio o meu tempo. Eu, como dono do meu negócio, como é que eu gerencio 7 frentes de trabalho, escolho um gerente para encabeçar aquilo, seleciono os melhores profissionais. Tudo isso é um desenvolvimento. Então, começa por você começar a se desenvolver como pessoa. Então, aí, para você começar a olhar, aprender a se colocar no lugar do outro. Ser flexível. O que aconteceu que eu estava contando no meio do projeto? Nesse contexto, vem uma pandemia. Nós estávamos num projeto crítico e, de repente, entra uma das maiores pressões que nós já vivemos na nossa vida, na nossa história, que foi de uma pandemia. Eu tinha todos os desenvolvedores com uma agenda enorme para descobrir. Ninguém nunca sabia como funcionava um QR Code nos contextos que a gente estava vivendo. Então, tinha muita inovação. E o meu time precisava continuar trabalhando. Então, naquele momento, eu não podia aumentar a pressão. Eu não podia falar, faz de qualquer jeito. Eu tinha que entrar junto. A gente tinha que parceiro. Eu tinha que ouvir falar como é que está na sua casa, porque nós estamos vivendo uma pandemia. E tá tudo você bem, é uma pastora.
como que você colocava uma pressão e entendendo que as pessoas, quando você carrega o selo cristão de qualidade, que tem, né? Você sabe que tem. Tem. Selo cristão de qualidade, sabe qual é? É aquela pessoa que fica olhando você, querendo te julgar, e a qualquer deslize fala, ué, mas isso pode ir na sua igreja? Eu tenho um amigo que fala qualquer coisa que a gente, assim, ó, cogita em fazer uma brincadeira, vem justamente essa fala. Como você, como cristã, num momento de pandemia, que como cristã não é só a cobrança, mas assim, ó, é a excelência. A gente fala sobre excelência, que está lá escrito na Bíblia sobre a excelência, que a gente precisa sempre fazer o nosso melhor. Agora, como cristão, a gente tem que fazer o nosso melhor 2 vezes. Como que você fez isso naquele momento? Você falou de uma forma que ficou bem claro, talvez. A gente tem que fazer 2 vezes. Uma sempre vai ser a sua capacitação, a sua leitura, o seu desenvolvimento das habilidades de comunicação, de empatia, se colocar no lugar do outro, de como flexibilizar quando precisa. São as habilidades normais que você... E a segunda é a graça. Oh, glória. Porque não tinha como. É aquilo que vai te dar a calma para falar nessa hora. Eu preciso ser firme porque eu tenho um negócio, eu tenho que me posicionar. Muitas vezes você vai precisar demitir. Ah, mas você é pastor e cristã, tem que aceitar todo mundo? De forma alguma. Aqui nós estamos tratando qual é o meu acordo com você. Tá transparente, você sabe o que eu espero de você e eu sei o que você está esperando desse negócio, dessa empresa. Alinhamento de expectativa. Então, nós como pastores, precisamos, no contexto profissional, precisamos alinhar e depois medir e dar o feedback. Isso faz parte, isso não tem... só que você vai fazer isso com respeito, com equilíbrio, com a sensibilidade do espírito para falar, nesse momento, faz uma pergunta sobre a família dele. Aí é a sensibilidade do espírito. Porque, às vezes, naquele momento, você não tinha, como gestora, você estava ali na pressão, você estava ali no... Mas, nesse momento, você ouve a voz do Espírito Santo. Você fala assim, tira o time daqui hoje da pancada e dá um momento de relaxamento. Senta numa mesa e vamos conversar, como eu já precisei fazer com o meu time, porque a pressão estava muito grande, o cronograma apertado. Então, assim, aí entra a graça do Senhor na nossa capacitação no dia a dia. E esse é o diferencial. Porque o conhecimento todo mundo tem, você precisa desenvolver. Liderança, processo, governança, para que você tenha venda, não é isso? Tudo na sua empresa. Mas aquela sensibilidade, a sabedoria vem do Espírito. E é por isso que Deus tem colocado muitos cristãos em lugares altos, porque aí ele deixa o Espírito Santo fluir para saber a hora de aplicar as ferramentas. Pastora, falou sobre acordos, e é um negócio que eu gosto também de colocar aqui, para as pessoas que assistem, que é a liderança, mas não vou falar só de liderança, vou falar sobre o relacionamento, qualquer tipo de relacionamento que você tenha mais aprofundado, não de colega, mas de amigo, de profissional, em casa, pai e mãe, filhos, toda relação ela é saudável quando ela tem uma boa gestão de acordos. Gestão de acordos. A gestão de acordos faz com que você saiba qual é o seu limite, sabe qual é o limite das pessoas contigo, o que você espera, as suas expectativas e o que você pode entregar. Né? Porque, só saindo um pouco do empreendedorismo, minha esposa estava falando que ela falou ontem que teve um dia que ela me cobrou flores. Ela falou, poxa, você nunca me deu flores. Eu falei assim, mas eu nunca falei para você que eu ia dar flores, porque eu não acredito nas flores. Eu acredito num presente, numa experiência, mas não em flores. Não espere de mim flores. Em nenhum momento eu te prometi isso. E ela trouxe isso, a mãe dela está nos visitando, e ela trouxe isso. O Arthur deixou claro o que eu podia esperar dele e o que eu não podia. E a partir desse momento não me doeu, porque era uma expectativa. Lógico que eu já dei flores, não essas flores compradas, mas já fui lá, colhi uma florzinha, dei uma florzinha para ela. Mas a gestão de acordo é muito importante. E no mundo dos negócios, ela é ainda mais, porque a partir do momento que você tem métrica, processos, e você deixa claro com a sua equipe que você vai cobrar esse processo, vai cobrar essa métrica, não dói. Agora, se você faz de surpresa, a partir de agora, não, calma aí, mas não foi esse o acordado. Né? Como que você enxerga dentro de uma instituição, como um banco central? As pessoas falam assim, poxa, mas como que é no Banco Central? E aí a gente vai trazer um pouco, porque eu tenho certeza que o eu empresa vai também ser útil para quando ele tiver 1, 2, 3, ele crescer de forma ordenada.
Como que foi isso, a gestão de acordo com aquelas pessoas que estavam trabalhando contigo? 100% das pessoas que estavam trabalhando contigo, foi você quem escolheu ou você teve que receber pessoas também que não foram escolhidas por ti? Essa é uma característica bem desafiadora, diferente do empreendedorismo dentro do Banco Central, porque as pessoas entram, na sua maioria, no Banco Central por concurso. Então, nós não selecionamos o melhor currículo. Ela aprendeu a fazer prova, ela conseguiu passar numa prova e entrou, mas não temos garantia nenhuma de que ela vai ser um bom profissional. Somos muito privilegiados de que a gente tem um time muito bom técnico. Então, assim, a gente temos terceirizados também que são contratados. Mas você está falando de alinhamento. Eu vou usar seu exemplo, já que você contou, da sua esposa. Por favor. Porque para os empreendedores isso é muito bom. A gente faz os acordos. E ali fica alinhado e com isso a coisa flui. Mas olha a chave que você tem na mão e que os empreendedores têm na mão. O dia que você quiser superar as expectativas dela, você já sabe como que você pode superar. Talvez você não acredite nas flores e para você isso não seja relevante. Mas se um dia que você falar assim, hoje eu quero surpreender a minha mulher, e a gente não vai poder deixar ela assistir esse podcast. Infelizmente, ela já está assistindo, mas ela sabe que eu a amo e vai estar tudo certo. Mas observa que esse é um aprendizado. Se um dia você quiser fazer algo diferente pelo seu colaborador, você já sabe o que ele está querendo a mais. Então, isso faz toda a diferença. Quando você, como líder, deixou de ser chefe, vai além da sua expectativa como líder, da expectativa que ele tinha e você atua naquela expectativa. Então, esses acordos fazem muita diferença num contexto de Banco Central em que nem sempre eu escolho a minha equipe, como você perguntou. Então, eu preciso saber o que motiva essas pessoas. O que é um valor para ela? Valor é algo essencial na sua empresa. Você precisa saber qual é o valor da sua empresa, o que nós prezamos aqui e o valor das pessoas que estão ali. E principalmente do seu valor, porque a gente falou de acordo. Mentalidade, lembra? As pessoas hoje não conseguem fazer acordos, por quê? Porque eu vou ter que dizer não para algumas coisas. Eu vou ter que colocar limites. E às vezes a gente está tentando... Ontem eu estava conversando com uma empresária e ela está falando que eu estou com um contrato muito custoso para mim. Ele não é um contrato desafiador, que não gera mais demanda e eu não tenho vontade de renovar esse contrato. É um cliente da pessoa. E eu falei, e por que você está pensando em renovar? Pois é, eu tenho dificuldade. Então, as expectativas não estão sendo atendidas entre empresário e cliente, porque isso acontece. O empresário precisa saber demitir cliente. Já demiti, cliente. Cliente. Porque a gente está desesperado pelos clientes. Isso é mentalidade, porque a gente está na mentalidade de escassez. Isso é muito forte. Aí você fica aceitando o cliente que só te dá trabalho, te suga do seu atendimento. Sua central de atendimento está sugada por gente que não está te entregando o melhor valor, enquanto que o seu tempo deveria estar sendo focado naquelas pessoas, naqueles clientes que, de fato, fazem diferença. Só que isso é o quê? Dificuldade de estabelecer os limites. E isso afeta os acordos, não só com o fornecedor, com colaboradores, com clientes, tudo na mentalidade. Então, talvez o que esteja vazando aí é energia sendo despendida com os clientes que só te dão trabalho e não te pagam. E aqueles clientes que são bons, você vai levando porque ele está pagando. Só que aí você toma um susto quando você perde aquele cliente top. Por quê? Porque você gastou sua energia com aquele que não estava rendendo. Faz sentido? Já podemos acabar, porque essa dica aí já valeu todo esse tempo, mas vamos permanecer. Fez total sentido até porque a gente sabe que isso é uma premissa do crescimento. De você entender, vai chegar um momento que você vai precisar abrir mão de algo, né? E existe a dor do crescimento. Porque quando a gente está crescendo numa profissão, a dor do crescimento é justamente essa demissão que você vai precisar fazer de um cliente que você acha que é bom, mas ele está tirando o seu foco de outras possibilidades que você poderia gerar ainda mais receita, né? Mas quais são as outras características para que você tenha uma boa previsibilidade do seu crescimento? Essa para mim, já foi uma excelente. Agora a gente vai ter que fazer o over-delivery. Eu não sei como, mas você vai ter que fazer. Previsibilidade. Como se preparar para o crescimento? Vou contar a experiência enquanto eu vou pensando o que eu aprendi. Tá. E a gente vai construindo juntas aqui as coisas. É isso.
Primeira coisa é isso. Se você quer crescer, você vai entrar em lugares que você não tinha se preparado para tal. Você vai entrar em lugares, em desconfortos que você não tinha se preparado para tal. Expandir gera desconforto. E é natural do seu cérebro voltar para o conforto. Então, você vai achar uma boa razão de por que você não deveria expandir. Não é o momento, não é a hora. Se você for cristão, não é de Deus. Estou esperando uma palavra de Deus. Você sabe que já aconteceu, vou deixar você fomentar ainda mais, mas já aconteceu de um empresário falar assim, cara, se eu crescer mais, eu vou ter que mudar a minha alíquota. Eu vou ter que sair do simples. E ele ficou 2 meses sem querer crescer para não sair do simples. Então, tem coisas que às vezes parece para as pessoas assim, poxa, mas como assim? Eu quero aumentar, eu quero pagar aumentar os meus impostos porque eu quero receber mais. Mas quando chega o momento real de você fazer essa mudança, há uma, pô, mas aqui está confortável. Poxa, eu cheguei num ponto de equilíbrio aqui interessante. Tá tudo bom aqui. A minha empresa tá legal aqui, eu não preciso de mais. E aí? O bom te impede de viver o extraordinário. O bom te impede de avançar, de expandir, de crescer. Todo crescimento vai te colocar num lugar de desconforto. E aí você deu o exemplo de quem eu vou mudar a alíquota da minha empresa. Toda vez que você olhar para essa justificativa, isso vai bloquear o seu crescimento em outra área. E aí você não vai entender por que as vendas não estão fluindo, por que o seu marketing, você está gastando uma fortuna e não está vindo o retorno que você esperava, porque na sua mentalidade você se fechou para o crescimento que você vai ter que pagar de imposto, de coisa assim. Então, o nosso cérebro, por isso que faz muito sentido você olhar a mentalidade. E eu não estou falando mentalidade somente no sentido natural da coisa. Eu estou falando espiritual, porque o segredo da transformação está em renovar a mente, né? Isso que fala em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se na sua mente crescimento significa dor, pagar mais imposto, ter mais trabalho com o colaborador, não, para de gastar com marketing, para de ampliar a sua equipe. Porque na sua mentalidade você já definiu que vai ser difícil e desafiador crescer. Então, para crescer, você tem que olhar qual é o seu teto hoje e o que eu preciso fazer para aumentar aquele teto. Então, se hoje todas as suas orações forem respondidas e você vendeu o tanto que você gostaria de vender, você tem estrutura para entregar, para atender, a sua equipe de atendimento tem condições de atender, o seu estoque está adequado para uma explosão, um crescimento. O que aconteceu no Pix? Nós esperávamos o volume de transações, nós já batemos mais de 250 milhões de transações num dia. Só que nós esperávamos o volume que nós íamos alcançar em 5 anos, ele chegou com 2 anos de Pix. Porque a adesão foi muito superior ao que a gente tinha visto nos outros países. Foi um dos sistemas de pagamento instantâneo que cresceu mais rápido. Então, a gente olhou os melhores e a gente se baseou neles. Só que aqui no Brasil, fez... Então, aquilo que a gente estava se preparando para dar conta em 5 anos, chegou em 2. Então, isso fez a gente ter que aumentar a tecnologia, aumentar o time, aumentar... Ainda bem que nós fomos monitorando e crescemos ao tempo e sabíamos, e já tínhamos essa visão lá na frente. Então, hoje, o que eu quero dizer? A mentalidade para expandir precisa fazer... Em primeiro lugar, você precisa dar conta de lidar com o desconforto do crescimento. E o desconforto do crescimento passa por você ser o pior em algum momento. Por exemplo, eu sou o melhor dos que vendem com tal faturamento. Ok, mas quando eu vou com os tubarões, quando eu vou para o outro nível, lá o faturamento está muito superior. E quando eu chegar lá, eu ainda sou o pior. Eu tenho que estar disposto a ser o pior da mesa por um tempo, até que eu alcance o novo nível. Você não chega num novo nível confortável. Você primeiro chega lá e fala, isso aqui não me cabe, isso aqui é muito mais... Se você não passar por essa sensação e ficar, você não vai para aquele nível. Então, você já é o melhor do seu e está muito bom. Só que se você quer viver o extraordinário, entenda que você vai ter que ir para o nível onde vai ser o pior,
onde o que você vai entregar ainda não está pronto, onde que vai ser desesperador, porque você estava acostumado a ser o melhor, mas você fica, não sai. Olha o que estão fazendo. Te estica, aí você vai começar. Eu vou te falar que, assim, ó, recebi um soco no estômago aqui agora, mas tudo bem. Pastora, eu gostaria que você fizesse de novo a pergunta, assim, ó, você fez uma pergunta aí. Faça de novo essa pergunta para o empreendedor. Se Deus conceber todos os desejos dele, faça de novo essa pergunta, por favor. Vou deixar claro que eu aprendi isso aqui também, não veio minha, mas ela faz muito sentido. Se hoje tudo que você tem na sua visão, no seu sonho, da sua empresa e da sua vida pessoal, profissional, se acontecer hoje, se Deus responder todas as suas orações hoje, você tem condições de suportar, de atender, de entregar com valor para esse cliente, da sua marca se manter posicionada, ou você vai ficar tão desesperado que vai botar lá embaixo o nome da sua empresa? Uau! Essa é uma pergunta que eu já recebi isso há alguns anos atrás e fez com que a gente mudasse diversas coisas que aconteciam na nossa operação. E eu já vi acontecer isso, pastora. Um restaurante fez uma publicação com um influencer, o influencer foi lá e lotou com fila. E eu fui no dia que aconteceu isso e foi a pior experiência que eu tive. Mas não foi uma filinha, e só que eles não tinham garçom suficiente, cozinheiro suficiente, lugar suficiente, tudo bem, o lugar é ok. Porque não tem como você fazer uma campanha e agora eu vou dobrar o meu tamanho. Mas existe a possibilidade de você se preparar em relação a pessoas e processos. Sim. Né? Uhum. E foi uma péssima experiência, tanto que a gente nunca mais voltou lá. Quando a gente tem essa visão sobre o servir, vem também a questão, o processo, ele nos dá a possibilidade de ter uma previsão. Né? Sim. E a gente está falando justamente sobre negócios. Quando a gente fala sobre preparação, qual que é a dica aqui de tudo isso que você viveu? Olha assim, ó, faça esses 3 passos. Eu gosto de falar sobre métrica, sobre passos, para ficar didático. Esses 3 passos vai fazer com que você, em algum momento que acontecer, você teve uma boa previsão de 5 anos, foi em 2, porém já existia uma previsibilidade porque houve um acompanhamento. Então, desses 3, o primeiro é o acompanhamento. Vamos tirar agora só mais 2. Dê mais 2 passos. Para garantir essa previsibilidade e Sim. conseguir intencionalmente abrace o próximo desafio. Intencionalmente. Por quê? Porque o desafio vai te encontrar. Você pode ser encontrado num desafio como uma pandemia, que você não escolheu e veio para todo mundo. Ou você pode, porque a gente alcançou um nível e a gente quer ficar um tempo naquele nível. Então, a previsibilidade faz você alcancei, que bom, eu celebro um dia, no outro dia eu já estou de novo. Por quê? Porque aí eu já estou olhando para frente, eu já estou prevendo. Então, além de acompanhar, eu tenho que estar sempre um passo à frente. Então, é olhar qual é o próximo desafio sempre, em todo momento. Não só olhar, mas abraçar. Já entrar. O primeiro vencido, o maior... Então, olha só, o seu maior inimigo é o seu último sucesso. O seu maior inimigo é o seu último sucesso. Porque se você ficasse... A gente fica muito na glória dele. Então, se o seu produto... Achou um produto que está ok... Segue e começa a pensar qual é a outra linha. Porque um dia a máquina fotográfica foi impactada com as imagens digitais. E aí? O seu negócio pode ser impactado pelo quê? Então, a previsibilidade tem isso. Então, além de você estruturar para crescer, então ter processos bem definidos para que ele possa crescer. Então, eu posso trazer gente mais rápido, vamos lá, cresceu de uma hora para outra. Se eu tenho os processos bem estruturados, eu consigo colocar gente que sabe o que vai fazer, que vai seguir aquilo que está definido. Então, acompanha.
Pula sempre já pensando no próximo. E deixa estruturado para que todo mundo que for entrando saiba exatamente o que fazer. Acho que alguns pontos. Quando a gente fala de deixar estruturado, eu acredito que, no mínimo, é ter um processo operacional padrão, um POP bem feito, porque te minimiza tempo, né? E coloca de uma forma mais simples o que é necessário as pessoas chegarem para depois elas entregarem o extraordinário, porque o extraordinário é o extra, né, do que a pessoa... O ordinário tem que estar organizado. O ordinário tem que estar. O extraordinário, as pessoas acham que o extraordinário é um negócio surreal, um milagre de Deus. A gente sabe que a gente pode viver o milagre de Deus, mas o extraordinário é um extra, é uma proatividade que a pessoa vai entregar fazendo já o que foi solucionado ali, ou foi solicitado pela função, né? Quando a gente precisa encaixar todas essas áreas em Deus, precisamos ter, o que a gente falou antes, né? A gente tem um selo cristão de qualidade que faz com que que Deus esteja presente em todas as nossas ações. Porém, num âmbito corporativo, se você, dependendo da forma que você conduz, a pessoa acha que isso é um subterfúgio, é algo que você está utilizando para querer algo em troca. Como que você lidou nesse momento, nesse ambiente hostil, tendo que entregar soluções, mas da forma que você entende que está ali como pastora e fazendo todo esse processo? Princípios e valores são inegociáveis. Então, se tivesse algo que tivesse ferindo o princípio, eu não seguia por aquele caminho. Mas vamos além, porque eu acho que o principal, Arthur, de nós como cristãos, não tem a ver com religiosidade, com o tanto que eu oro, com o tanto... É o tanto que eu me disponho para ser um resolvedor de problemas. A Bíblia fala, né, que Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Vamos traduzir para o mundo corporativo. Seja você quem resolve e não quem cria problema. É isso que vai fazer a diferença no ambiente corporativo. Tá precisando? Teve um momento em que eu fui promovida para uma posição que era para resolver uma situação que tinha de clima organizacional que não estava bom. Havia muita insatisfação, um departamento extremamente competente, colaboradores excelentes que estavam entregando o Pix, mas tinha um clima ruim. E eu entrei naquela posição com essa missão, melhorar o clima. Então, nós precisamos... Melhorar o clima não tem a ver com a minha fé, com eu ser cristã, mas ela se traduziu em alguém que entra para melhorar um clima, ela sabe conciliar, ela sabe negociar, ela sabe acalmar ânimos, ela sabe olhar as posições e arbitrar. Isso é fruto do Espírito. Se você colocar o fruto do Espírito em prática, não é só dom do Espírito falar em línguas e ser espiritual, mas o fruto é você mudar o ambiente. Estava um ambiente pesado de cobrança, de crítica, como é que você muda o clima organizacional? Você, cheio do Espírito, coloca equilíbrio. Então, sejamos resposta. Está precisando aqui... Teve um outro momento que eu fui promovida porque ninguém queria assumir uma função que era desafiadora. A última pessoa que tinha assumido desistiu em menos de um mês, falou, eu não dou conta, isso aqui é muito ruim. Então, precisa de alguém para resolver um problema. Eu fui chamada para isso. Eu não cresci querendo espaços, buscando intencionalmente. Eu cresci, a minha frase, em todos os 22 anos que eu estou no Banco Central, todas as minhas promoções, elas foram assim, onde é que tem um problema e que eu posso resolver? Onde é que tem que vocês podem contar comigo? Sempre foi assim. E aí, esse é o diferencial. Nós somos bênção onde nós estamos, fazendo o nosso melhor. Nossa, muito forte isso, porque a gente vê, quando acontece um problema, o que a gente mais vê acontecer é um apontando o dedo. Isso não foi eu, foi fulano. Não foi fulano, foi ciclano. Opa, não, calma aí. Aí chega uma pessoa que fala assim, tá, indiferente de quem foi o problema, quem causou, a gente precisa resolver. E o que você falou, aconteceu ontem uma coisa aqui na igreja que precisou de uma solução rápida. E aí era o primeiro dia do líder ali naquele momento.
e ele montou em tempo recorde o que normalmente, de forma comum, acontece em 1 hora de preparação com calma, ele montou em 12 minutos. Você está falando que aconteceu um incidente no primeiro dia. Um incidente no primeiro dia. Ele poderia ficar assim, poxa, justamente Justo no na meu minha dia. vez, poxa. Aconteceu, opa, calma aí, ele tem um líder que ele com certeza recebeu, agora você precisa fazer isso, enquanto eu chegar aí, vai fazendo. E você via aquele cara correndo para cima e para baixo, parecia o Usain Bolt, correndo para lá e para cá, e aí ele começou, aí os liderados dele começou também a correr, a ajudá-lo, e em 12 minutos ele montou a estrutura que normalmente se monta em 1 hora. E aí a gente vê a questão da liderança, dos liderados, e preciso resolver, né? E quando eu te contei essa história, você falou assim, é aí que você é notado. É aí que quando acontece o problema, que você resolve com resiliência, com parcimônia, envolvendo as pessoas que é necessário envolver e entregando o trabalho, aí que você é notado, porque marinheiro bom não é forjado em mar calmo, né? É isso. E quando aconteceu isso, eu vi, eu achei legal, mas quando você colocou, falou assim, olha, aí que você vai ser notado e o fruto que você plantou, ele vai chegar mais rápido, ele não vai ser uma tâmara. Eu costumo falar que tem frutos que serão tâmaras, tem frutos que serão feijão. Já viu um feijão? Lembra da brincadeira do feijão no colégio? Uhum. Que a gente colocava no algodão, rapidamente ele já... e no outro dia ele já estava nascendo. Tem coisas que vão acontecer rápido. E Quanto tem coisas... tempo leva a tâmara? Eu acho Mais ou que... menos. Eu não lembro, mas eu vou buscar essa informação para deixar aqui depois na descrição. Mas são alguns anos. Dizem que assim, é uma vida para que isso aconteça, mas eu não sei. E também tem hoje a parte aí biológica que acelera as coisas, né? Mas o que eu achei fantástico foi que às vezes as pessoas querem estar no tranquilo, aqui, não, tá tudo bem, só que você não vai crescer, você não vai alcançar o extraordinário na tranquilidade. Não vai. 4 a 8 anos, recebi aqui do ponto, de 4 a 8 anos para acontecer o primeiro fruto. É isso. Você imagina. Então, isso que você está falando é tão interessante porque é exatamente naquele momento que aparece do problema, que aparece os anos do treinamento lá que a gente falou, do esporte, da coisa. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Pix para liderar 7 frentes de trabalho, mais de 100 pessoas, e escolher o time e tal, eu já tinha tinha 10 anos de pastorado. Eu já tinha pego muita situação desafiadora no contexto ministerial. Então, eu já tenho quase 20 anos que eu fui ordenada pastora. Então, assim, é aquilo que você vai construindo, aprendendo. Então, eu aprendi a resolver um monte de problema, porque se você acha que a igreja é lugar de gente perfeita, não. É onde as pessoas podem vir do jeito que são, porque é aqui que a gente vai caminhar junto e vai se desenvolver, não é? É isso aí. Então, foi isso que eu vim construindo na minha jornada cristã. E quando eu cheguei no ambiente de trabalho, eu usei tudo, sem precisar dizer, me colocar de joelho no meio da sala. Cultura cristã não precisa ser apenas fazer uma oração todos os dias antes do trabalho. Se depois disso você vai gritar com seu subordinado, se você vai ser autoritário com seu subordinado, não vai adiantar de nada aquela oração. Por quê? Porque a vida cristã ela é prática. São os princípios, da palavra aplicados no relacionamento, no trato. Eu amo como Jesus amou, eu respeito o meu colaborador, eu posso ser firme, exigir resultado, mas olhar no olho dele, validar. Eu reconheço esse cara. Então, é isso que as organizações estão precisando. Eu escuto hoje dos empresários, qual é o seu maior problema? São pessoas. Será que não sou eu e você que precisamos desenvolver uma mentalidade e aprender a lidar com as pessoas? Porque em todo lugar nós vamos ter pessoas. Não pense que tudo vai ser substituído por IA, porque não vai. Nós vamos precisar continuar precisando das pessoas até para organizar IA, até para programar. Então, é sobre isso. Como é que a vida cristã entra no ambiente corporativo? Seja lá você quem resolve qualquer tipo de problema, porque qualquer tipo de problema a palavra ensina como.
E quando a gente fala sobre a questão do caos, a gente está falando sobre... Porque a mentalidade, não tem como a gente falar sobre mentalidade para uma pessoa que já está tudo bem, que alcançou todos os sonhos e tal. Ela tem já a mentalidade formada e construída, né? Mas quando a gente fala sobre mentalidade no negócio que dá certo, é uma mentalidade que ela precisa ser constantemente renovada. Não quer dizer que constantemente você vai mudar. Isso não quer dizer. A renovação da mente vem através do fruto, vem através da sua... Eu posso falar até que só acontece a renovação da mente se você permitir. Total. É uma decisão. Você ter inteligência emocional é uma decisão. Não é algo que, eu não nasci assim, as pessoas têm que me aceitar assim da forma que eu sou. Não, isso ficou lá para trás. E quando tem um comportamento que eu gosto de falar, que são os hard skills e os soft skills, eles juntos, quando a gente fala sobre a técnica que trouxe a pessoa para trabalhar ali, o conteúdo técnico é o que trouxe a pessoa, mas o comportamento vai fazer com que ela fique, né? A gente fala sobre inteligência emocional, da autorregulação, da automotivação. Inteligência emocional é você com você mesmo, é o que você vai fazer para você se desenvolver. É o domínio de tudo que está acontecendo ali para que você tenha um bom processo com a sua técnica e com a sua inteligência emocional. Porém, a ambição ela é importantíssima, porque a ambição, na sua parte, é uma visão de futuro que ainda não existia. Tem coisas na empresa que já existem, mas isso ainda não existia no Brasil, existia em outro lugar, que você teve que construir uma narrativa para fazer com que aquelas pessoas que estavam ali desenvolvessem a visão de que mais de 100 pessoas estavam envolvidas num projeto que algumas pessoas idealizaram, né? Então, tudo isso faz parte de um comportamento que todas as empresas precisam entender, né? Quando a gente fala sobre mentalidade, aqui tem 5 passos que você me colocou, mas eu gostaria que você me elencasse os principais para que esse empreendedor que está nos assistindo agora, que está passando por um momento de turbulência, ele fala assim, tá, Arthur, eu entendi, mas de forma prática, como que eu posso ter a pastora aqui do meu lado falando o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, que tem problemas que são genéricos, como pessoas, grande parte das pessoas julgam, grande parte dos empresários julgam pessoas como o grande problema e não é. Como que você identifica assim, os principais passos para que a pessoa tome um cuidado agora e a partir de agora ele vai olhar para isso e vai conseguir ajustar o rumo do barco dele? Desenvolver a mentalidade passa por você mudar sua forma de pensar. E eu só mudo a forma de pensar de forma prática se eu coloco nos meus pensamentos. Onde é que as coisas entram nos meus pensamentos? Naquilo que eu escuto, naquilo que eu vejo? O que eu estou vendo? Eu estou vendo as imagens que eu vejo mostram o futuro do meu negócio? As imagens que eu estou vendo mostram algo que está além? Ou eu estou só olhando para mim mesmo, para o espelho? Quanto eu já alcancei isso, me mantém no bom. Para eu ir para o extraordinário, então eu tenho que enxergar coisas maiores. Como é que eu continuo mudando meus pensamentos? Com aquilo que eu escuto. Quem são os ambientes que eu me coloco? Eu me coloco, a gente falou, né, em determinado momento, se eu quero subir o nível, eu tenho que sentar numa mesa onde eu vou ser o pior. Aquele ambiente, então, escolha os ambientes em que você vai estar, que vão ter pessoas falando ao seu redor que acreditam mais do que você. Só posso fazer um adendo nisso aí que você falou? Claro. Mas eu não tenho. Mas isso é intencional. Total. Se você não tem, você tem que buscar. Total. Hoje eu posso sentar ao lado. Primeiro, como é que você faz intencionalmente? Mas eu não tenho dinheiro nenhum. Porque nunca as pessoas têm dinheiro para fazer investimento. Se ela precisar investir num carro para poder chegar num lugar com alguma coisa, às vezes ela vai investir. Mas se ela precisar investir na capacitação dela, ela não vai. Ouve um podcast dele. Quanto vai custar esse podcast aqui? Uma curtida, no mínimo. Uma curtida? Uma curtida. Se encaminhamento? Se você quiser fazer um over delivery ou pagar a mais, aí você compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais esse conteúdo vai entrar na sua cabeça.
Total. Sem contar que você vai ser generoso, que é um princípio da abundância e da prosperidade. Ô, Glória! Então agora você tem que compartilhar, colocar ali fazer uma foto disso aqui, agora dar um print nisso, colocar lá no Instagram e o link. Aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Arthur, o que acontece? Eu falo assim, você já assistiu tal palavra, tal podcast? Você já assistiu a live do pastor Lucas? Você já assistiu o pastor João falando alguma coisa? São pessoas que o pastor João já esteve aqui com a gente no Pod Get Business. São coisas gratuitas. Isso te coloca numa mesa para começar. Ah, mas eu quero só se marcar uma hora para sentar com o fulano. Não é assim que começa, porque a hora que você sentar com essa pessoa, você não sabe nem a pergunta, porque não é o que ele vai te responder, você não sabe nem fazer a pergunta. Às vezes a gente vê isso lá no Café Business. As pessoas não sabem fazer a pergunta. Então, as pessoas estão precisando trocar o que elas estão ouvindo. Elas estão só ouvindo gente que está apontando, que fala, não vai dar, esse ano é um ano de eleição, de Copa, de feriado. Se é esse tipo de coisa que você está olhando, o seu negócio vai passar por esses desafios agora. Se você está olhando quem não está nem aí para esse ano, mas está fazendo, está focado no seu objetivo. Então, trocar pensamento, mentalidade, coisas práticas. Troca o ambiente, tira de perto quem não está te fazendo, cola em gente que é maior que você. Isso são coisas práticas. Só aí você já vai começar a perceber as outras coisas que você tem que mudar. E aí isso vai mudando o pensamento. Então, olha, você falou de ambição. Ambição. Você precisa olhar. E só tem ambição quem tem mentalidade. Escuta, enquanto você achar que você é inferiorzinho, que você é menor, só se posiciona quem sabe o seu valor. Só se posiciona quem sabe o seu valor. Não adianta. Toma essa paulada na cabeça. Você tem que tomar essa paulada na cabeça agora. Porque se você não sabe o seu valor, você não sabe onde você está, não tem como você dar um passo. Se você olhar para o chão e não sabe onde você está pisando, como você vai dar o próximo passo? Que você vai gastar com tráfego pago? Para falar o quê se você não sabe nem se o seu negócio é bom ou se não é, você não sabe o seu valor. Então desenvolve o seu valor. Depois você vai pagar o tráfego pago. Depois você vai pagar sei lá o quê. Se você não entende, então assim, desenvolve o seu valor. Você faz isso se conectando em outras mesas, porque se você continuar ouvindo gente que coloca você para baixo, eu já ouvi. Com o que você está fazendo, você nunca vai alcançar tal coisa. E aí, você vai ficar perto, ouvindo essas coisas? Você vai ficar perto de quem está falando assim, eu olho e eu vejo potencial. Outra coisa, trabalha na sua capacidade de lidar com rejeição. Porque qual é o maior problema das vendas? Não é o script da venda, o chat. Qual que é o maior problema? Não dou conta de lidar com não. Quantos não você precisa ouvir antes de fazer uma venda de um imóvel? Eu trabalho há 23 anos com vendas. E sabe uma coisa que eu já vi muito? Eu estou há 14 anos gerindo pessoas. A pessoa fala assim, não, o meu apartamento é assim, assado. Ah, não, esse eu não gostei. Ah, não, muito obrigado. A pessoa... então o corpo entrega, a fala entrega. Tudo. E calma aí, não é assim que funciona, gente. Não é o primeiro. Você sabe que tem uma estatística que a gente abre no mínimo 7 portas para uma primeira decisão. E às vezes a pessoa, antes de tomar uma decisão, fala com 55 corretores. Você imagina. E como você vai se diferenciar? Sendo esse ou sendo a pessoa que vai entregar a solução? Você acabou de falar, foi assim, ó. Pau. Então, essas são as coisas da mentalidade. Então, peraí, qual é o seu problema hoje na sua empresa? É venda? Então, vai prestar atenção. O seu time comercial vai treinar o seu time comercial para desenvolver a resiliência à rejeição. Entendeu? Vai desenvolver esse valor. São esses pontos que eu diria de mentalidade que as pessoas têm que correr para aprender. E isso você começa se colocando nos ambientes, mudando o que você está ouvindo, o que você está lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Então tá bom, continua do tamanho que você tá. Porque a gente não dá para fazer o que gosta e querer ser top no mercado e querer faturar. Triplicar meu faturamento não é só um número na planilha. Tem uma frase que eu também gosto, assim, essas frasezinhas são fantásticas para mudanças de mentalidade. Que é assim, criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário fazer. Eu não gosto de acordar todo dia e ir para a academia. Eu preferiria ficar dormindo mais um pouquinho de conchinha com a minha esposa. Eu gostaria de assistir um Netflix no sábado, num domingo. Eu gostaria de jogar meu basquetinho todos os dias. Mas não é possível.
Não é possível. E a partir do momento que isso não é possível, eu faço o que é necessário. Eu acordo todos os dias. Hoje eu vou fazer jejum. Então eu não posso acordar e já comer alguma coisa. Então eu já vou treinar, já faço o meu treino. Poxa, mas depois do treino de musculação, eu vou ter que ainda fazer um cardio. Poxa, mas eu tô querendo perder um peso, tô querendo manter meu coração em dia, então vou fazer minha corrida e tal. Perceba que adultos não faz o que quer a todo momento. Na verdade, pouquíssimas vezes você vai fazer o que quer. Mas você precisa fazer o que é necessário fazer para que você tenha uma vida boa, uma vida saudável, uma vida produtiva, né? Quem gosta de todos os dias... poxa, eu acordo todos os dias porque o que eu gosto muito mesmo é de trabalhar. Não, cara, não. Ninguém gosta de trabalhar só se você gosta, parabéns, que você prefere deixar sua família, deixar de pegar uma praia, uma piscina, fazer uma viagem para trabalhar. Glória a Deus pela sua vida, mas eu não conheço essa pessoa. Até o jogador de futebol, que o brasileiro acorda, nasce, na verdade, querendo ser um jogador de futebol ou de algum outro esporte, né? Mas até o próprio jogador sabe que vai ter que viajar, vai ter que ficar em concentração, vai ter que fazer preparação física. Até que ele consiga fazer o gol e ir lá para a galera, a multidão batendo palma para ele faz um monte de coisa que ele não gosta. Entendendo isso, pastora, preciso fazer o que eu não gosto. Qual que é a solução para mudar essa chave da pessoa que tem que produzir de forma contínua, mas mesmo, preciso fazer? De forma prática, organiza uma rotina. Mas mesmo assim vai ser chato fazer aquela rotina. Mas a rotina vai te ajudar. E você organiza num momento em que você está com um propósito muito queimando, forte. Porque você fala assim, por este propósito. Propósito, vamos lá, não é aquela coisa da vida etérea, não. O propósito é o seguinte, se você tem um negócio que entrega tal, o seu propósito é entregar aquilo bem feito, impactar a pessoa, qual a mudança que gera naquela pessoa. É o seu propósito para aquilo, para a sua empresa. Top. É aquilo, é naquele momento. Anota isso, por favor. Anota isso que ela acabou de falar. Fala de novo, por favor, que isso foi forte. O seu propósito, ele é para aquele momento. A gente acha que existe um propósito da vida, então eu passo a vida, gasto toda a vida procurando alguma coisa e nunca faço nada. O seu propósito é para aquilo. Então, qual é o meu propósito nesse momento? E foi de ontem, quando eu soube que eu vim aqui, até agora. O meu propósito foi qual o maior valor que eu posso entregar para as pessoas nesse momento, nesse bate-papo com o Arthur. Então, esse é o meu propósito agora. Quando eu sair daqui, eu vou fazer outra coisa e aquilo ali está dentro do meu propósito. Então, no seu propósito é fazer bem feito aquilo que você está fazendo. E aí entra a excelência, que é um princípio sempre muito para a gente. Então, tudo que eu for fazer, eu vou fazer com excelência. Então, você constrói a sua rotina no momento em que você entendeu. Faz sentido para mim, porque a missão de vida minha, trabalhar e desenvolver mentalidade das pessoas para que elas vivam a identidade de filho. Esse é meu propósito. Esse podcast, ele contribui para isso? Para desenvolver a mentalidade de pessoas, para viver a identidade de filho de Deus? Contribui. Então, eu venho fazer com intensidade. Levantar e correr, me preparar. Amanhã eu tenho uma prova de dia inteiro de corrida, de maratona. Eu vou ter que acordar às 3h. Eu não tenho vontade. Mas eu decidi que sou uma pessoa saudável e que, por causa do que eu faço, muitas pessoas estão se esperando a começar a cuidar da saúde, a começar a cuidar, né, da alimentação, enfim. Então, isso faz sentido. Por quê? Porque com isso eu ajudo ela a desenvolver a mentalidade dela de filho e não só uma identidade, mas uma mentalidade que alinha comportamento, que alinha tudo que ela faz. Então, o que eu diria? Na hora que você não quer fazer, você precisa lembrar do seu propósito e seguir a sua rotina. O seu propósito te ajuda a construir uma rotina que essa rotina precisa fazer você cumprir seus objetivos. Então, ok, construiu. Aí depois, para você seguir aquela rotina, você vai lembrando sempre deste propósito. Mas eu ainda estou procurando meu propósito. Você precisa levantar hoje e ir trabalhar? Em qualquer coisa, faça desse trabalho o seu propósito. Quando o Arthur me encontrou ontem à noite, eu estava aqui na igreja, não é porque ele marcou comigo. Você marcou comigo ontem? Não marquei. A gente já tinha sentado e conversado? Nunca conversamos. Nunca conversamos. Ontem à noite eu estava aqui no Get Coffee fazendo o que eu faço como pastora, atender pessoas. Eu vim, sentei, estava me preparando, esperando para um atendimento. Eu não vim preparar para falar para empresários, eu não vim
preparar para te dar alguma chave. Eu não vim para nada disso. Eu estava fazendo o que eu faço num dia comum. Isso é meu propósito, o meu comum. Eu estava com vontade? Ontem eu não estava, porque eu estava cansada. Já estamos na quinta-feira, tá? Ontem já era quinta-feira, não sei que dia você está vendo, mas ontem era quinta-feira. Já está para o fim da semana? Você já está tipo assim, eu queria acabar meu expediente, fechar, tomar banho e ficar quietinha em casa, mas eu tinha atendimentos. E eu vim fazer o que eu precisava fazer. E foi aqui que você me encontrou. E se hoje alguma coisa do que a gente está falando aqui fez diferença para o seu negócio, você vai levar alguma chave, foi porque eu estava num dia comum fazendo o que eu precisava ter feito. Você estava lá fazendo o que você precisava ter feito, não foi? Sim. Eu quero até falar para você que, assim, agora vem aquela questão de oportunidade. Às vezes você tem a oportunidade, mas uma timidez, um achismo faz com que você não abrace essa oportunidade. Eu cheguei na igreja e eu precisava fazer uma reunião com uma outra pessoa que eu ia fazer o convite. Ela ainda não sabia que eu ia fazer o convite, mas ela já tinha se colocado à disposição. E nesse momento, quando eu cheguei na igreja, eu olhei a pastora assim, mas Deus falou muito forte comigo: convida ela, eu quero ela. Só que eu não a conhecia. Aí eu chamei um outro pastor e falei: pastor, qual é o nome dela? O que ela faz? Aí ele me falou, falei: entendi porque eu poderia ser apenas um achismo meu. Poxa, eu vou convidar. E tinha dezenas de pessoas no Get Coffee, mas o Espírito Santo falou assim: ó, convida ela, eu quero ela. E aí, quando eu a convidei, ela... Mas como assim? Eu falei: amanhã, Arthur, você sabe como é mulher precisa se arrumar. Não é assim. Eu falei: poxa, mas olha só, você não está indo no podcast do Arthur. Na verdade, você está indo no podcast para entregar uma palavra para você, que está recebendo tudo isso, todo esse conhecimento, e entendeu que isso não é através de mim, não é através da pastora, mas é através do Espírito Santo entregando para que esse fruto que tem no seu coração aí, ele tome uma proporção que você ainda não tinha. E teve muitas chaves aqui na nossa conversa que eu tenho certeza que, se você não tomou nota, você vai voltar do início e vai começar a tomar nota, porque é impossível você... Ela falou uma coisa que, você tem que ser intencional. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas fantásticas como a pastora, assim, nesse momento. Só que a nossa conversa, ela transborda para você. E se você não entendeu que o transbordo é necessário, você só vai assistir. Se você entendeu que o transbordo é necessário, você vai compartilhar isso com mais outros empresários, empreendedores, pessoas que estão pensando em frutificar, não só para elas, mas para o reino e para as pessoas. Porque o primeiro propósito de um cristão, qual que é? É levar as boas novas para todos os cantos. Quando a pessoa não sabe o que é o propósito de uma pessoa, é simples. O cristão que entendeu realmente precisa levar as boas novas. E isso que a gente está fazendo são boas novas. Porque isso, se para você foi um assunto que você... eu tive aqui foram pontos bons para mim. Só que tem pessoas que estão passando um momento tão ruim que tudo isso que nós conversamos serão aí ferramentas para que ela saia desse lugar, porque nem todas as informações servem para todo mundo. Nem todas as ferramentas, não é um dipirona que vai solucionar o problema da doença global. Então entenda que esse conteúdo não é só para você, mas pode ser para pessoas que você acha que está bem, mas precisava receber esse conteúdo. Pastora, uma última palavra para essas pessoas que, assim, falamos sobre mudança de mentalidade, falamos sobre comportamento, falamos sobre atitude, sobre liderança. O que a gente pode deixar para eles como forma didática que vai fazer a diferença para eles daqui para frente, a partir de hoje? Didático, a gente já deu muito passo. Sim. Tu é homem de Deus, viu? Isso é a diferença que faz ter Deus no seu negócio. Primeira coisa, você precisa conectar com Deus. O seu negócio vai fluir quando você se conectar com a fonte. E se você está aqui, você não é só um empreendedor. Mas eu nem sei se eu sou cristão, eu não sou, eu estou só caí aqui de paraquedas. Você não caiu aqui de paraquedas. Se você está ouvindo esse bate-papo, é porque o Senhor está te alcançando. O Arthur foi tocado pelo Senhor, eu fui tocado pelo Senhor para estar aqui, porque você tem uma mensagem. Então Deus está te chamando para você se conectar com Ele. Porque quando você se conecta com Ele, a partir daí,
o seu interior muda, a sua mente muda e o que vai acontecer no seu negócio passa a ser sobrenatural. Mas você vai precisar primeiro descobrir de onde vem, porque nós não estamos aqui por mérito nosso. Eu não estive num grande projeto porque eu escolhi. Eu não estou aqui compartilhando com você porque eu pedi uma oportunidade para o Arthur. O Arthur perguntou meu nome primeiro porque ele nem sabia o meu nome. Então eu quero dizer para você que você precisa se conectar para que você acredite na mensagem que já está no seu coração. Deus colocou coisas grandes, uma ideia não vem na nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Se essa ideia veio na sua mente, quantas pessoas estão esperando você acreditar e se posicionar naquilo que você já tem? Você tem um projeto inteiro na sua mão que você está deixando guardado, esperando o momento certo. Existem livros aqui para serem escritos, existem empresas para serem abertas, existem passos ousados a serem dados e você já tem a confirmação. E você está esperando mais alguma coisa. Talvez o que você esteja esperando é o que Deus já te trouxe aqui para ouvir, que é hora de agir. Porque a primeira característica da mentalidade de um empreendedor do reino, ele age. A gente ora, entrega, depende, conecta, mas ele começa a agir, porque existe um mundo aí fora esperando aquilo que você carrega. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te falar que eu tô altamente impactado, pastora. Pastora Flávia Correia. Ela foi uma das líderes de trazer um projeto tão importante para a nossa nação. Sou muito grato por esse tempo de mesa que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que eu tô todo arrepiado, pastor. E não é de frio, não. Eu tô todo arrepiado porque eu entendo o mover do Espírito Santo nesse momento. Eu entendo que pessoas ali estão recebendo isso como eu recebi. Posso te falar com bastante tranquilidade que vai ser um diferencial na vida das pessoas. Eu me emociono porque quando eu comecei a empreender, eu não tive essa oportunidade, porque não tinha esse acesso à informação, né? E eu tenho certeza que esse movimento que a gente vem fazendo vai ser o diferencial na vida de muitas pessoas que levarem isso e realmente aplicarem. Eu já falei uma vez aqui que eu entendo que grande parte dos empreendedores hoje são tipo órfãos, sabe? Eles começam e eles não sabiam como ia ser, o que ia ser, então, e eles não tinham alguém para direcionar. Então, e está escrito que a gente precisa cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu acredito que esse passo que a gente dá com o Get Business, com o Podget Business, são passos que vai fazer com que pessoas rompam e possam levar um conforto para casa. A gente não é um lugar que a gente apenas entrega, mas eles vão frutificar e vão estar aqui, como já teve pessoas aqui do próprio Get Business entregando também. Então, essa fluidez que vai acontecer é o que faz com que eu acorde todo dia entendendo que eu estou no caminho certo. Muito obrigado por participar, por entregar, por derramar tanto na vida das pessoas como derramou na minha vida. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que mais impactou a sua vida. Sabe que o comentário faz com que esse vídeo ele seja entregue para muitas e muitas e muitas pessoas. Então, não negligencie a possibilidade de você ser um missionário digital. A gente fala o missionário digital, não é só quem compartilha, mas a partir do momento que você curte, que você comenta e que você leva essa palavra para outras pessoas, faz com que o nosso ID, tudo isso que a gente entregou aqui, seja também uma sementinha na vida de uma pessoa. Uma mudança de curso pode fazer a diferença numa família, e não só numa família, mas em diversas famílias, que o empreendedor ele cuida de diversas famílias. Pastor, eu gostaria que a senhora fizesse uma oração. Amém. Pode ser? Senhor, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, por estarmos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos alcançou. E nesse momento eu peço, Espírito Santo, como o Senhor nos tocou nesse dia,
que tu estejas tocando o coração de quem está ouvindo nesse momento. Espírito, és tu quem move, quem nos faz ver o nosso valor. Se tem algo que de bom em nós, é o teu Espírito que traz para fora. E nós pedimos que esse Espírito avive projetos, avive sonhos, levante sonhos que estavam mortos, que estavam esquecidos. Dê força a quem em vários momentos pensa em desistir do seu propósito, mas que nesse momento sente que precisa permanecer. Eu declaro agora em nome de Jesus que o poder, que a ousadia, que a unção do Espírito esteja sobre a sua vida, renovando a sua mente, tirando tudo aquilo que tem impedido você de avançar, todo o temor que tem impedido de você entregar a mensagem, o produto, o negócio, aquilo que Deus colocou no seu coração. E não tema diante daquilo que é grande que o Senhor já te mostrou. E você olha e fala, quem sou eu para viver isso? O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra e dizer que é Ele que te levanta, que é Ele que faz você se tornar forte no momento da sua fraqueza e que você creia na visão que Ele te deu. Dependa dEle, não dependa da sua força, do seu braço. Se prepare sim, mas que o Senhor, em nome de Jesus, possa florescer todo o preparo, possa trazer sabedoria em cima de todo o conhecimento adquirido. Guia teus filhos para se conectarem nas mesas certas, para desligarem das mesas erradas, Senhor. Da sabedoria que vem do alto e que possamos, através desse podcast, Senhor Deus, que o podcast business, Senhor, alcance e gere impacto em empresas, em negócios, em famílias que vão fazer diferença no nosso tempo, na nossa geração e nesse país, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham recebido esse pãozinho quente do céu. E já sabe, né? Próximo episódio sempre vai trazer coisas novas, então já sabe, clica, faz tudo o que você precisa fazer. Estamos juntos. Até a próxima. Um abraço.